Fazer quando a alma. Opa! O que fazer quando o corpo adoece e a alma padece? E hoje é este o tema muito forte, porque nós vamos falar de corpo, de saúde. Não adianta querer autoestima se a gente não se ama, se a gente não cuida do nosso corpo. Combinado? Boa noite para quem tá vindo, quem tá entrando. Sejam todas muito bem-vindas. Boa noite, Bruna, boa noite, Aline, boa noite, Érica. Boa noite, boa noite. E vamos falar de corpo. Das 7 principais áreas da vida da gente. E muitas vezes, né, nessa loucura da vida, deixamos o corpo de lado. É complicado, eu sei, né? Nessa loucura a gente pensar, mas eu vou dar dicas de como a gente ativa com os 5 sentidos o nosso corpo e também como a gente pode, com uma técnica rápida e simples, mudar o estado emocional para que possamos ter mais clareza, mais centramento, né, naquele momento, principalmente quando está passando por uma crise de ansiedade. Então, já aproveito para me apresentar, para quem não me conhece. Eu sou a Soraya, sou terapeuta há uns 5 anos, especialista em desenvolvimento feminino, e onde eu venho trabalhando com as ferramentas de astrologia, numerologia, baralho cigano, mas essa busca do autoconhecimento, de destravar as vidas, recuperar realmente o que a gente é e o que a gente perdeu, né? Porque muitas vezes a gente se perde. E aí eu quero te perguntar uma coisa. Primeiro eu vou te pedir um favor. Vamos convidar o máximo de pessoas possíveis? Vamos pegar esse aviãozinho e encaminhar essa live para a gente conversar? Para eu que eu possa entrar nesse assunto? Vamos lá? Me ajudem, por favor? Vamos encaminhando aqui. E aí a gente pode conversar. Vamos lá. Encaminhar aqui. E aí, porque eu quero saber. Eu sou uma pessoa que eu ainda passo por ansiedade, né? Tem uns meus momentos de pânico. É complicado, não é fácil administrar isso, mas tem técnicas, tem meios que a gente faz que pode auxiliar. E aí a gente tem centramento, a gente tem clareza, porque é muito importante isso. Hoje em dia nós queremos muito cuidar das nossas questões de dinheiro, a mente, mas esquecemos que o corpo é o nosso aterramento. Quando nós trazemos emoções e experiências para o corpo, automaticamente estamos fazendo uma cura nas nossas emoções também. E isso é muito interessante, hein? Muito interessante, porque eu também venho ao longo da minha trajetória colocando isso em prática. Por isso que hoje eu vou falar muito dessas questões da saúde, das doenças, dos sintomas. Quais são as doenças que você tem? Quais são as causas, as dores? Porque isso está muito relacionado a como você tem vivido, como você está lidando com as suas emoções, com os seus problemas. Boa noite. Sejam muito bem-vindas. Sejam todas muito bem-vindas. E aí, porque não adianta só a gente falar de autoestima, de amor próprio, se a gente não nutre o autocuidado, né? Se nós não cuidamos do nosso corpo, se a gente não investiga a raiz do problema. Por quê? Quando algo vem pro corpo da gente, ele, na verdade, essa emoção, essa situação, ela já está há muito tempo no nosso emocional e ela vem para o corpo para nos dar um alerta. Ei, não dá mais, não tem mais o que fazer,
precisamos urgentemente olhar para isso. Tá certo? E aí, eu quero que vocês pensem nas emoções de vocês, nas dores de vocês, nos sintomas de vocês. O que tem acontecido? Que males que vocês estão sofrendo? Eu vi que algumas pessoas já me responderam a caixinha de perguntas e daqui a pouco eu vou responder alguma coisa lá. E no grupo VIP lá de WhatsApp, vou dar uma atençãozinha também depois que eu vou abrir a interação lá e a gente vai poder conversar melhor sobre isso para entender, né? Porque assim, mas eu tomo remédios, Fraia, tá controlado a minha doença, o meu sintoma. Ok, tudo certo. Acontece que se você, com o tempo, não trabalha suas questões emocionais, o problema, a doença volta, tá? Isso fica muito claro. Mas antes de eu entrar nesse assunto, antes de eu te passar uma técnica para tua ansiedade, eu quero te pedir permissão. Quero saber se vocês me permitem, vocês me autorizam ao falar sobre isso, para que eu possa entrar no seu universo feminino, para que eu possa entrar na sua intimidade, para que eu possa te ajudar a despertar. Vocês me permitem? Você me permite? Escreve para mim nos comentários. E toda vez que fazer sentido, já coloca um foguinho aí para mim nos comentários, que eu sei que tá fazendo muito sentido para você. Combinado? E ó, pode compartilhar essa live para o máximo de pessoas, mulheres possíveis, tá? Porque é muito importante a gente falar sobre isso. É muito negligenciado. Muito. E aí chega uma hora que vem a doença, vem a situação, vem a ansiedade, vem o estresse e a gente não sabe para onde correr, não é mesmo? Isso é muito complicado. Mas eu quero contar primeiro uma história real de uma mulher. E eu quero ver se você se identifica. Se você se identifica com a história dessa mulher, você já coloca foguinho aí pra mim nos comentários. Porque essa história dessa mulher é surreal que aconteceu com ela. E toda a transformação que ela teve nessa vida e a contribuição que ela teve pra gente. Depois vocês vão entender. Vamos ver se vocês já conhecem essa pessoa. Eu vou ler um pouquinho aqui, tá? Porque são muitos detalhes. Então, ela era uma americana e ela nasceu em 1926, pela década dos anos 20. E aí, ela era de uma família mais humilde, né? Vivia em bairros humildes também, lá nos Estados Unidos. E o que aconteceu? Com apenas 5 anos de idade, ela sofreu o primeiro abuso sexual dela. E ela não entendia, né? Foi um vizinho velho, bêbado, que fez isso nela. Só que em vez de ela se sentir acolhida, né, por tudo que tinha passado, essa pessoa foi presa, as pessoas apontavam o dedo para ela, culpavam que ela era culpada pelo que tinha acontecido. E ela não suportava mais aquela situação. Então ela passou por abuso, olha gente, 5 aninhos até os 15 anos, ela foi abusada fisicamente e sexualmente. E ela não aguentava mais isso. Ela não sabia mais o que fazer. Ela se sentia culpada, se sentiu a última mulher, o último ser humano da face da terra. Até que com 16 anos ela resolveu fugir de casa. E ela nunca mais olhou para trás. E o que ela fala daquele momento era que, as palavras dela, minha autoimagem foi ficando cada vez pior e poucas coisas pareciam dar certo para mim. E aí, com o tempo, né, no decorrer deste caminho, ela foi perdendo a segurança nela. Ela não tinha mais a valorização dela como pessoa, como mulher, como ser humano. E ela achava que ela era culpada por tudo, né? Que ela não era merecedora da felicidade.
Quem já não se sentiu assim? Alguém de vocês já se sentiu assim? E aí, ela sempre atraía situações e pessoas ruins na vida dela. Porque ela começou a se desrespeitar. Ela começou a se permitir que as pessoas fizessem isso com ela. Porque no fundo, ela não acreditava nela mesma. Ela achava que era culpada. E também, né, com 16 anos ela engravidou. Mas como ela não tinha condições de cuidar da criança, ela acabou dando para uma família cuidar. E aí ela fala sobre esse período. Na época, tudo aquilo era só um período vergonhoso que deveria ser esquecido o mais rápido possível. Ou seja, era tanta dor, tanta culpa, ela carregava essa vergonha dentro dela, né? Dos abusos, de tudo que tinha passado, da incompreensão, de não ser acolhida. Ela, no fundo, ainda se sentia culpada por tudo aquilo. E ela queria esquecer, fingir que nunca tinha acontecido isso. E a gente sabe que quando a gente começa a colocar as coisas debaixo do tapete, chega uma hora que a sujeira embaixo está tão grande que faz um volume enorme, né? Quando a gente vê, a gente trupica em cima, aquela sujeirada toda se espalha. E aí se perde o controle. E ela falou mais. A violência que experimentei quando criança, combinada com o sentimento de não ter nenhum valor, que desenvolvi ao longo dos anos, atraiu para a minha vida, homens que me maltratavam e frequentemente me agrediam. Difícil, né? E aí a gente não entende. Por que será, né? Uma menina. Por que uma mulher tão boa se envolve com um homem violento, né? Muitas coisas também estão relacionadas à questão da constelação familiar, né? Que vem a questão de ancestralidade. É toda uma outra questão a ser olhada. Mas muitas vezes também vem porque nós atraímos esse tipo de pessoa. Porque nós não nos valorizamos. E nós buscamos naquela pessoa uma forma inconsciente de voltar a sentir aquilo. Para sentir aquela culpa. É uma coisa louca, gente, né? Como é que você pode perguntar, mas será, como é que a gente vai querer ficar sofrendo? A gente quer ser feliz. Sim, mas se a gente não cura isso dentro da gente, estamos repetindo aquele sentimento e atraindo pessoas e situações assim, a gente não sai do lugar. E aí, ela conseguiu um emprego como modelo, né? Da alta costura lá na época. Ela casou com um homem culto inglês, que era da alta sociedade, levou lá para viajar, para conhecer a rainha, para ir na Casa Branca. Então ela estava vivendo um sonho, aquele conto de princesa, sabe? Parecia ser tudo perfeito. Mas no fundo, apesar de ser bonita, ser atraente, ela não se sentia isso. Não se sentia merecedora. Não se sentia nada. Talvez até ela tinha desenvolvido uma dependência por esse companheiro, né? Porque via nele a salvação dela. E aí, até que o esposo dela decidiu sair de casa e morar com uma outra mulher. Ela ficou em choque. E agora, o que eu vou fazer se o meu príncipe encantado foi embora com outra mulher? Fiquei sozinha no mundo. Fui abandonada de novo. Então, arrasada, ela foi atrás de igrejas, foi de grupos terapêuticos, foi tentar entender tudo aquilo que estava acontecendo, porque ela não queria mais viver. Ela não queria. Só que todo ser humano, apesar de estar numa situação crítica, terrível, no fundo também tem uma esperança. No fundo deseja. Deseja viver, deseja uma esperança. E ela foi em busca disso. E que bom que ela foi, porque ela escreveu o primeiro livro dela, que é um best-seller até hoje, que é O Cure o Seu Corpo. Tudo com base na história dela. E aí eu te pergunto, você já ouviu falar deste livro? Já ouviu falar dessa mulher? Sabe quem é essa escritora? Você sabe?
porque essa mulher é muito conhecida no mundo terapêutico. É ela que olhou as questões das dores, os sintomas e identificou que tudo tem uma causa emocional atrás. Se você tem uma dor nas costas, é um sintoma, uma emoção que você está carregando na sua vida. Se você tem problemas de tireoide, problemas de peso, pressão alta, gente, tudo tem uma explicação. Dizendo que a forma que você está levando a vida está te trazendo aqueles sintomas para você aflorar aquilo e entender que precisa fazer um movimento de cura. E aí, o sucesso desse livro foi tão grande que ela percorreu o mundo divulgando, dando palestras, até que um dia, quando ela achou assim que agora estava tudo certo e resolvido, o que aconteceu com essa mulher? O que aconteceu? Ela foi diagnosticada com um câncer. Putz. E agora, né? E ela disse: com o meu passado de criança maltratada, onde se incluiu um estupro, não foi de admirar uma manifestação de câncer na área, nas regiões íntimas femininas, que eu não vou falar o nome aqui, né? E ela entrou em pânico total. Mas por causa do trabalho dela, ela acreditava que o câncer, como muitas outras doenças, tinham um ressentimento duradouro, aquelas emoções que não foram curadas ao longo do tempo. E uma hora repercutiu no corpo. Não tem jeito. Por isso, quando eu falo, quando a gente está com muita raiva, começa a doer a vesícula, dói o fígado, né? Esses órgãos, eles vão se manifestando de alguma maneira para dizer, opa, né? Aqui está acontecendo alguma coisa. E aí, o que aconteceu? Ela falou: eu até então me recusara a estar disposta a dissolver toda a raiva e ressentimento por causa da minha infância. Mas percebi que tinha muito trabalho a fazer. Então, ou seja, ela era terapeuta há anos, né? Tinha curado muitas coisas, desenvolveu um câncer e ainda assim ela nutria raiva, ressentimentos dos pais, né, dos abusadores, que ela tinha dificuldade de olhar para aquilo. Ela não queria deixar de sentir aquela raiva, porque ela estava acostumada a nutrir aquilo. E aí, o que ela fez? Ela começou a entender que mesmo que ela fizesse uma cirurgia para remoção desse câncer, se ela não mudasse a consciência dela, as questões mentais dela, o câncer ia voltar. Ela sabia disso como terapeuta. E que não ia resolver nada. Que ela precisava se libertar e se amar muito mais, trabalhar as crenças que ela tinha dentro dela. E aí, ela começou a expressar essa raiva, essas emoções, essa dor, as coisas do passado que ela tanto sentia. Porque quando ela viu aquilo tudo e começou a externalizar e entender e enxergar que ela ainda era uma criança ferida, que estava vivendo lá nas questões do passado, ela soube ver e ter compaixão pelos pais dela. E ela tirou a culpa deles e tirou a culpa dela também. E ela pôde, de uma forma, entender que os seus pais deram o melhor para ela que podiam naquele momento. E sabe o que aconteceu? Algo milagroso e incrível. Ela não precisou ser operada e descobriu que era possível superar essa doença através do modo de agir, de pensar. Mas assim, é um alerta muito grande aqui, tá? Não é só fazer um dia e parar. Ela fez todos os dias e algumas vezes durante o dia. Foi um hábito recorrente para que ela tivesse esse resultado. Então, quando eu proponho algo para as mulheres,
e que eu falo muito isso, e eu utilizo esse livro dela para a gente eliminar essas dores, essas doenças, essas crenças, é um processo contínuo de no mínimo 21 dias. Que você precisa estar disposta, porque, gente, carregamos muito lixo. Quantas coisas desde que nós nascemos, e quem acredita em vidas passadas, desde outras vidas, desde estando lá na barriga das nossas mães, tudo nós carregamos para essa vida e vamos trazendo essa consciência. E ela falou o seguinte, para finalizar: às vezes, o que parece ser uma grande tragédia se transforma no melhor de nossas vidas. Aprendi isso por experiência própria e passei a valorizar a vida de uma nova maneira e procurar o que era realmente importante para mim. Essa mulher que eu vos falo, ela faleceu em 2017 com 90 anos, dormindo serenamente. Escreveu 27 livros, vendeu mais de 10 milhões de exemplares no mundo e é a Louise Hay. Quem já ouviu falar da Louise Hay? Se você não ouviu falar, você pesquise sobre ela, pela história dela, pelos livros dela, que são incríveis. E por que eu falo isso? Porque ela é uma mulher, uma história real de superação, de doenças. Gente, ela foi abusada quando era criança, foi negligenciada, teve câncer, tinha baixa autoestima, tinha culpa, era dependente emocional. E olha só, tudo que ela fez na vida dela. Então mostra que todas nós somos capazes. Todas nós. E eu vou contar uma coisa mais interessante ainda. Quando eu tinha pelos meus 23 anos, eu ganhei esse livro. Aí eu li umas 2, 3 páginas e aí... confesso que eu não fiquei interessada na época, não era relevante para mim naquele momento. E aí eu guardei, né? Ficou esquecido ali. Aí o que acontece? Uns 5 anos depois, quando eu estava passando um momento bem crítico na minha vida, 5, 6 anos, eis que, mexendo nas minhas coisas, que eu tinha feito mudança, eu reencontro este livro. E eu recomecei ele e li em menos de 3 dias. E eu entendi muita coisa sobre mim. E era o momento que eu mais estava precisando daquilo. E foi o que me ajudou, que me fez me curar, me olhar para o meu corpo, para minhas cicatrizes, por tudo que eu estava passando naquele momento. E para mim entender que era para mim me cuidar, me respeitar, cuidar das minhas emoções. Porque eu perdi uma vesícula que não tinha pedra, mas que ela estava inflamada. Por quê? Porque eu sempre nutri muita raiva. Eu era aquela que tremia por dentro, mas ainda sorria. Quem é que faz isso? Você faz isso. Você finge que tá tudo bem, mas tá ali, tremendo por dentro. Eu era assim, engolia tudo. Então, assim, perdi vesícula, nódulo no fígado, muitas coisas foram acontecendo. Nossa, meus 20 e poucos anos, como isso, né? E pensa, é azar, sou azarada de Deus, mas não é. Tudo tem um significado e eu fui entendendo, fui trabalhando isso em mim. Tanto é que os livros da Louise são tão importantes para mim, de toda a mudança que fizeram na minha vida, que eu utilizo ele nas minhas mentorias. Então, quem depois adquire a mentoria comigo, tem todo esse amparo, essas técnicas, tudo isso para te ajudar, tá? Não, eu me calo e choro. Bom, pelo menos, Lindona, você bota para fora no choro. Pelo menos isso. Isso não me permitia, eu não me permitia chorar. O ruim é quando a gente também se cala, porque a gente consente e a pessoa não tem limites. E ela continua tratando e reverberando esse sentimento por nós, tá bom? Então, é muito interessante você trazer isso.
E é uma coisa que depois a gente pode olhar com mais calma também. Então, continuando. É um processo que continua, que a gente sempre precisa fazer. Agora eu te pergunto, como é a relação com o seu corpo, né? Tem alguma dor contínua que não para, que persiste, que você toma remédio e volta? Uma área do corpo que dói? Qual é uma doença ou sintoma que você tem? Sempre aparece. Pode ser de dor de garganta, enxaqueca, candidíase, tudo, gente. Pensem aí. O que é que você manifesta vez ou outra? Principalmente depois de um momento de grande estresse. Isso é muito importante. E aí vão respondendo para mim nos comentários. Eu vou dando continuidade aqui. Toma uma aguinha. E aí eu quero que você reflita sobre a seguinte questão. Porque quando nós, mulheres, não estamos conectadas com a nossa essência feminina, além de nós adoecermos, né, termos muitos sintomas no corpo, nós ficamos constantemente doentes, com a imunidade baixa, candidíase, sintomas da TPM, quem tem TPM, cólicas fortes. Então, indico que a gente está muito vibrando na energia masculina e o nosso feminino, ele está abafado, né? Não estamos dando vazão para ele. Porque muitas mulheres, e eu me incluo nisso, eu me via sempre, não posso ser feminina, isso é coisa de mulher fraca, né? Como assim? Tem que ser aquela que aguenta, né? Que dá jeito, que resolve tudo sozinha, mas a gente sabe que não é assim. Quanto mais a gente luta contra esse nosso feminino, mais dores, mais situações vêm para o nosso corpo e para a nossa vida mostrar que a gente, volta para o teu lugar. E as mulheres são fortes de uma maneira diferente dos homens. Dor de cabeça e dor no corpo. Quando é a dor de cabeça, estamos muito aqui no mental, sempre aqui no mental, pensando demais. Pensa demais e age pouco. Então tá aqui entupido de coisa. Por isso a dor de cabeça. Dores no corpo. Quando essa dor generalizada, é como assim se o teu corpo não aguenta mais, ele não sabe mais o que fazer. É como se todas as áreas da sua vida precisam ser vistas novamente. Você precisa olhar, fazer um processo de cura, você precisa entender, fazer movimentos, tudo isso é necessário. E aí, quando a gente está nessa situação com muito masculino, quando o corpo está adoecendo, quando estamos vivendo no estresse, a gente vive muito no piloto automático. Na maioria dos dias a gente já acorda cansada. Quem é assim? Quem acorda já cansada de manhã? Tá sempre irritada, não tem mais paciência, mas acontece uma coisinha já explode. Eu acho que tá no post que eu coloquei ali hoje à tarde, tá? Não temos mais tesão, não temos desejos. Isso não é só em relação a sexo, é em todas as áreas da vida. Quando a mulher perde a sua essência, quando a mulher perde o seu fogo interno, tá? E aqui eu não falo só de questão sexual. Quando ela perde isso, ela se apaga para tudo. Isso faz sentido para você? Você já tá passando por isso? Já passou por isso? É isso mesmo, pensando mil coisas e não consigo realizar, tomar atitude, choro muito. Exatamente, lindona. Aí você vai e chora, alivia um pouco, aí começa tudo de novo. Começa a chorar de novo, começa a ficar agoniado, começa a dar dor de cabeça e tudo isso se repete. Por isso que é necessário fazer esse movimento. Pequenas atitudes, não precisa ser drástica, porque tudo é um processo. Aí as pessoas dizem, mas não tem resultado, não tem efeito imediato. Pensa o seguinte comigo.
Você tem 20, 30, 40, 50 anos, você está vivendo desse mesmo jeito, com essas mesmas crenças. O corpo está adoecendo, está aparecendo sintomas ao longo de todos os anos, e aí você quer uma transformação do dia para a noite? Não é assim. Olha quanta coisa a gente carrega. Olha a Louise Hay, uma terapeuta super conceituada, de tudo que ela já passou, e ela ainda via coisas nela que ela tinha que trabalhar. Eu tô assim, sem desejo, sem tesão pela vida, né? E aí eu sei que entra a depressão. Porque a depressão é nada mais do que a gente não quer mais viver, a gente não tem ânimo, não tem alegria, não tem felicidade. Por isso que o mal do século é a depressão. Estamos tão desconectadas de nós, de quem realmente nós somos, nos perdemos. Entramos no piloto automático. E ninguém aqui é robô, ninguém aqui é máquina. Por mais que você queira ser eficiente, que você queira ser produtiva, que você queira mostrar que você é forte, uma hora a casa cai. E aí, a hora que a casa cai pode ser tarde demais, ser irreversível. Por isso que quando você tem a oportunidade de começar, nem que seja aos pouquinhos, olhar para as suas questões, faça isso. É importantíssimo. Tá bom? Por quê? Aí viramos aquele robozinho, desligamos nossas emoções, esquecemos de quem somos, do que queremos, e aí perdemos vontade e sentido da vida. E eu poderia falar muito mais outros sintomas para vocês aqui. Boa noite. Do que acontece quando a gente não está com a energia masculina e a feminina alinhada. Quando nós estamos trabalhando no piloto automático. Quando esquecemos de olhar para as nossas emoções. Quando não curamos os nossos traumas e tudo que passou. Perdemos a nossa essência. E aí a situação só piora. E nós adoecemos. E o corpo, quando chega no corpo os sintomas, gente, é o estágio final das emoções. Dali só vai, como quando a gente diz, né, ladeira abaixo. Só desce. E aí os problemas vão se complicando. Analisem comigo uma situação. Como o corpo da gente, ele aguenta até os 20, 30 anos. É sadio. Tem um probleminha ou outro, mas está controlado. Por que as pessoas começam a ter problemas sérios dos 40, 50 anos? Vocês sabem por quê? Ah, e você pode dizer, não, Soraya, mas é por causa do corpo, o organismo já não é mais o mesmo, né? Não tem os seus problemas e tal. Sim, justamente tem os seus problemas, por quê? Porque estamos há anos repetindo os mesmos padrões, tendo as mesmas pensamentos, não cuidando do nosso corpo, não cuidando das nossas emoções. E aí, chega os 40, 50 anos, quando o nosso organismo ele decai a produção de hormônios e proteínas, enfim, eu não entendo muito disso. O que acontece? As doenças aparecem. É ou não é? Faz ou não faz sentido para você o que eu tô falando? Então, se você ainda não chegou nos 40, 50 anos, você ainda tem a oportunidade de começar a olhar para você e fazer as coisas que você precisa. Cuidar de você. Não queira uma mente sã se você não tem o corpo são. E aqui eu não digo que corpo tem que ser o perfeito, trincado. Não. O corpo que é bom para você, o corpo que você se sente bem, o corpo que você nutre, o corpo que não tem doença, que não é doente. Isso que é. Porque é tudo conectado. É o corpo, é a mente, as emoções e é o espiritual, é a alma. E aí, olha só que interessante. Os 4 elementos da natureza estão conectados
com o nosso corpo, que é o quê? A gente perde o fogo da vida, né? A gente desanima, desanda tudo, não quer fazer uma nenhuma, por nenhuma, né? Tem vontade de nada. A gente reprime e trava o nosso corpo. Começa a dar dor nas costas, dor na lombar, dor no joelho, dor naquilo, dor em tudo. Travamos. A gente perde a nossa liberdade, da nossa essência, da nossa fala, de mostrar a nossa personalidade. E as nossas emoções não são expressadas. Tudo isso está conectado ao elemento fogo, terra, ar e água. Então, olha só que interessante isso, né? Tudo faz sentido. Tudo está conectado. E agora, deixa eu ver que eu me perdi aqui, gente. Tem que anotar aqui. Opa! Vamos lá. E aí você me pergunta, como é que eu faço para melhorar minha energia corporal, então, Soraya? Como é que eu faço para começar, dia após dia, cuidar de mim, cuidar do meu corpo, para que eu não adoeça mais, para que eu amenize os meus sintomas, para que eu possa até ter uma cura? Olá! Como é que eu faço, Soraya? Primeira coisa que eu falo para vocês. Entre no meu grupo VIP de WhatsApp, que daqui a pouco eu vou liberar lá, para vocês colocarem o que vocês têm de sintomas. E aí eu vou passar para vocês uma frase da Louise Hay, para que vocês repitam por pelo menos 21 dias, tá? Mas isso tem que ser 21 dias. No mínimo 3 vezes ao dia. Até internalizar bem isso, sabe? Tem que sentir mesmo. Vou dar esse presente para quem entrar lá no grupo. Tá bom? E aí, também vou dar a dica de ativar os 5 sentidos para exalar essa energia, para você começar a se sentir no momento presente, começar a dar prazer e sensações prazerosas para o seu corpo, para ele baixar o nível de adrenalina, né? E aqueles hormônios que deixam a gente estressada, ansiosa, né? Que dá aquela vontade louca de surtar, de comer, de várias outras coisas, ok? Então, peguem papel e caneta, anotem aí que daqui a pouco eu vou passar uma técnica rapidinha e prática para aliviar a ansiedade, um momento do pânico, tá bom? Então, se preparem, peguem papel e caneta aí que eu vou tomar uma aguinha. Tá fazendo sentido para vocês? Então, vamos lá. Vamos ativar esses 5 sentidos. Por quê? Por que fazer isso? Para você. Porque nós passamos a vida inteira fazendo muito pelos outros, né? Nós nos arrumamos para os outros, né? Nós damos tempo e atenção para os outros, nós escutamos os outros, nós nos arrumamos para as outras mulheres, nem é pra gente, não é mesmo? A maioria das vezes é para as outras mulheres, confessa, vai? É assim, não é? E aí, a gente está sempre focado no outro, vou fazer isso pelo outro, mas agora nós vamos fazer esse efeito reverso. Vamos fazer ativar os 5 sentidos para nós. Então, eu espero que vocês tenham pego papel e caneta. E eu vou falar, é rapidinho, tá? Coisas práticas e diárias que vocês vão perceber, nossa, como isso é simples. Sim, é simples e tem que fazer. Façam, depois me digam como é que é o resultado. Então, tá. O primeiro sentido que eu vou falar para vocês é o olfato. O que você vai fazer com o sentido do olfato? Você vai colocar um perfume que você gosta.
vai passar pelo seu corpo, vai passar um creme, né? Aquele creme hidratante lentamente, vai sentir o cheiro, vai sentir a textura da sua pele. E olha só como já vai se conectando com o tato, né? Com o sentido do tato. Vai fazendo isso, vai tomando banho, sente o cheiro, né, do perfume, do sabonete líquido. Faça esse momento, esse ritual de alisar o seu corpo, de sentir o seu corpo, sentir o cheiro dele. Isso é muito bom, porque você sente a sua totalidade. Muitas vezes a gente está tão desconectado da gente que a gente até esquece que tem um corpo e tem necessidades desse corpo, né? Olha só que louco, mas tem muita gente chegando a esse ponto. Então, o olfato é isso, é sentir esse cheiro, né? É perfumar o seu ambiente que você vai dormir, é o incenso, é algo nesse sentido para despertar esse sentido para você, ok? E a visão, ativar a visão para você, para te energizar, ativar e te ajudar nas suas questões. É você, eu sei que pode parecer difícil para muitas, mas é um hábito, tá? Eu passei por isso, confesso para vocês que no início é complicado, mas depois fica bem legal. Você vai na frente do espelho e você começa a se arrumar. Você penteia o seu cabelo, né? Você passa um batom, você amarra o cabelo, né? Passa um negócio da sobrancelha, no meu caso tem que pintar, que é muito clara. Passa um lápis no olho, coloca uma bijuteria, coloca uma roupa. Olha como a roupa veste o seu corpo. Olha como é que é o seu corpo. Se admire no espelho. A gente está tão focada em olhar nas coisas que a gente não tem, ou as coisas que a gente não gosta na gente, e esquecemos das partes boas. Ah, se hoje eu não tô com o corpo, né, que eu desejo, então, os meus olhos são bonitos, eu vou ressaltar os meus olhos. Minha boca, eu fico bonita com batom vermelho, eu vou colocar um batom vermelho. É isso que vocês precisam treinar. E esse movimento pequeno, sutil, começa a ajudar vocês nas suas questões internas também, a curar o corpo de vocês, a curar o emocional de vocês. E aí, nesse meio tempo, o que você pode fazer? Colocar uma música, ativar a audição. Colocar uma música instigante que você gosta de ouvir, de dançar, que te leva para outro lugar, sabe? Quando a gente sonha acordado, quando a gente viaja e a gente já imagina com aquela música o que está fazendo. Se permita isso, feche os olhos, fique um tempo assim. E se quiser, der vontade, dance olhando para frente, de frente para o espelho, veja como você dança, sabe? Solta esse corpo, a gente se endurece tanto, fica tão rígida, né? E depois a gente sai para dançar, a gente começa, parece que estralar tudo, que a gente não consegue mais sentir a dimensão do nosso corpo e de todo o movimento que ele faz. E com isso vem já também a questão do tato, né? Que é você dançar e ver os movimentos e se tocar, fazer movimentos circulares. Mulheres é muito bom mexer o quadril, por isso que a dança do ventre ela é muito poderosa e aflora muito a sensualidade na mulher. Por quê? Porque ela mexe com o quadril, os movimentos circulares. E aí libera toda essa energia concentrada. Então, se você tem muita TPM, se você tem cólica, se você tem ovários policísticos, problema no útero, problema para engravidar, busque fazer uma dança, né? Esqueci o nome. Uma dança árabe, eu acho que é, meu Deus do céu, esqueci. Faça isso, ou em casa, faça movimentos circulares para um lado e para o outro, vai soltando, soltando e soltando, e vai liberando essa tensão, essa energia. E o chakra aqui também, que ele é muito importante, né? Que é o chakra da nossa sexualidade, da nossa presença no mundo, ok? E por último, temos o paladar. Gente, que delícia que é tomar um banhozinho com uma taça de vinho ou uma cervejinha, né? Ou você parar para admirar alguma coisa e aí você toma, né? Uma bebidinha, você é a dança do ventre. Obrigada, lindona. Olha o branco que deu. E aí,
você tem esse prazer de degustação, não comer apressadamente como uma louca. Você degustar, você fazer uma tábua de frios para você, comprar morango com chocolate e ficar nessa sensação. Sentir, ó, eu lembro disso, já me dá água na boca. Pensei em comida, nessas coisas, já pensei nos momentos bons que eu tive e fiz isso, né? Os prazerosos, já me puxou isso, essa ancoragem que a gente usa na PNL. Então, é muito interessante isso, saber saborear, e aí quando você se conecta com isso, você está conectado com o momento presente e automaticamente com o seu corpo. E aí você vai entender as necessidades dele, o que está acontecendo também, tá bom? Então aproveitem isso. O corpo de vocês é um presente. Viva nele o aqui e o agora. Permita-se se experimentar, se experienciar, descobrir você mulher, né? Não olhe só para as coisas que você não gosta de você ou de que você não quer. Aprecie o que você já tem, o que é belo, o que você gosta de si. E vai trabalhando isso. É muito bom, tá bom? E agora, antes de a gente encerrar, vou passar uma técnica rápida e prática para ajudar a aliviar a ansiedade de vocês. Estão preparadas? Quero saber, me digam sim. É rapidinho, hein? É rapidinho essa técnica. E ela é bem interessante. Ela dá de fazer de dois sentidos, mas de duas formas. Mas eu vou passar uma porque ela é mais rapidinha também, né? Então agora eu quero... Sim? Então vamos lá. Eu vou fazer junto com vocês, tá? Eu quero que vocês fechem os olhos. Fechem os olhos. E agora só se concentre aqui no que eu tô falando pra vocês. E vocês respirem profundamente por 3 vezes. Vamos lá? Uma. Vamos lá, para essa técnica para aliviar a ansiedade. Uma vez. 2. Respira fundo e solta. Terceira. E agora, vocês fiquem com os olhos fechados. Continue, hein? Continue com os olhos fechados. E eu quero que vocês busquem na memória de vocês um momento que foi muito bom, que foi incrível na vida de vocês, que foi inesquecível, que trouxe uma sensação muito boa, muito gostosa. Pensem nisso, se imaginem ali, vejam vocês experienciando isso de novo. Sintam tudo isso. Qual é a sensação que vem? Amor? Alegria? Liberdade? Coragem? Audácia? Sintam essa emoção, essa sensação que isso traz e ela se espalha por todo o corpo de vocês. E aí eu quero que na mente de vocês imaginem que nota vocês estão dando para a intensidade dessa sensação. Qual é a nota? 3? Vamos aumentar para 5? Vai intensificando essa sensação. Vamos chegar no 7? Vamos colocar para 7 essa sensação? Mas eu acho que a gente consegue um 8, hein? Vamos lá, muito bem, puxa um 8. Uma nota 8 para essa sensação, porque agora ela tá se espalhando mais ainda pelo seu corpo. E vai chegar no 9. Tô sentindo que tá chegando no 9. Você tá sentindo? Eu tô sentindo aqui em mim. E até que agora você aumenta para a nota máxima,
que é o 10, e continua de olhos fechados. Sim, porque eu sei que você consegue chegar no ápice dessa emoção, dessa sensação, daquele momento maravilhoso que você já passou. E agora, eu quero que você identifique em qual parte do seu corpo que tá essa energia, essa sensação. Para onde que tá? Tá na cabeça que você sente essa energia? Tá no pescoço? Tá no peito? Tá na barriga? Tá nas pernas? Tá nas costas? Identifique aonde que tá essa energia dessa sensação, aonde que tá reverberando isso. Enquanto você tá sentindo isso, eu quero que você pegue uma das suas mãos. Aqui você sente no momento que é essa mão. Você chega perto da onde que você está sentindo essa emoção. No meu caso é minha cabeça, minha testa. E aí você começa de uma forma intuitiva a girar. Não importa o movimento, o lado que você faz. Você só gira. E vai girando onde que está essa sensação no seu corpo. E vai girando. Vamos lá. Vai girando, continua. Vamos intensificar mais? Vamos girar mais um pouquinho? Ah, tenta girar do outro lado. Vê como é que é a sensação. É desconfortável? Então continua girando daquele jeito. E gira. E vai sentindo. Vai sentindo aquela emoção vindo cada vez mais forte, se espalhando em você. Aquela sensação gostosa. Foi incrível, foi maravilhoso. Nossa, uau! Foi sensacional. E vai girando, e vai girando, e vai girando. Quando eu contar até 3, vocês abram os olhos. 1, 2, 3. Abram os olhos agora. Ai, respirem profundamente. Soltem o corpo. Ai, eu fiz aqui e tava de olho. Mas a sensação que veio pra mim foi incrível, assim. Indescritível. Me contem como vocês se sentiram. E depois, quem assistir essa live, me conta nos comentários também como foi essa sensação. Se deu aquele alívio. Nossa, você se sentiu uma outra mulher revigorada que vai muito além. Você teve essa sensação que o mundo é... O impossível não existe pra você? Então, eu espero que essa sensação tenha sido incrível, poderosa para vocês. É uma técnica simples, rápida, e são técnicas como essas e outras que eu vou acabar trabalhando nos meus grupos de mentoria também, né? Porque muitas coisas a gente precisa de um movimento, de uma ação naquele momento para a gente sentir e ver um certo resultado, um efeito, para fazer um movimento que a gente precisa fazer, não é? Então eu convido, para quem não entrou ainda, assim que terminar essa live, clica lá no link da minha bio, entre no meu grupo gratuito do WhatsApp, tá? Que essa semana de lives e conteúdo complementar lá, estou falando com vocês também. Porque lá, a partir de semana que vem, vou propor algo gratuito para vocês também, mas muito mais forte, né? Lá também, ao final dessa semana, nós vamos ter uma live especial só para leitura de baralho cigano, para as que estiverem lá naquele grupo, tá? Então, não adianta vir me pedir depois, porque não. E como já tem um bom número de mulheres, então... eu tenho que analisar como é que eu vou fazer isso, ok? Então, já entrem lá, não percam tempo. E amanhã, vamos ter a live falando sobre ancestralidade. Sabe por quê? Por que a ancestralidade está muito relacionada
em recuperar a nossa autoestima e destravar nossas vidas? Justamente porque tem muitas questões que nem a gente consegue identificar que pode estar travando as nossas vidas. E amanhã vai ter um ritualzinho poderoso que a gente vai fazer juntas aqui para nos conectarmos com a nossa ancestralidade, começar a destravar, porque amanhã também é o dia dos Los Muertos. Meu sonho é ir para o México nessa época do ano. Imagina. Vamos lá visitar os cemitérios enfeitados e aqueles altares lindos, maravilhosos, nos conectar com essa energia. Bom, enfim, isso é papo para mentoria lá na frente. A gente vai, né? Vamos chegar lá ainda. Então, estejam amanhã comigo, faça esse convite, convidem as suas amigas. Se hoje a live foi boa, se vocês gostaram, fez algum sentido, convidem as suas amigas para participar. Porque a autoestima, ela tá muito além do que a questão estética, como eu sempre falo. São muitas questões que a gente precisa desenvolver aqui, cuidar do nosso corpo também, para que possamos realmente ter essa autoestima e começar a destravar as nossas vidas, porque estamos juntas nesse processo. E amanhã é mais uma área da nossa vida, é família, é ancestralidade, é um ritualzinho, porque eu gosto dessas coisas, eu trabalho com isso também, né? E tudo isso para ajudar vocês a começar nesse processo juntas, de uma forma consistente, de uma base, de um direcionamento, para que vocês possam finalmente ou novamente serem felizes, se amarem, se sentirem bem consigo mesmas, fazerem as escolhas para suas vidas, né? Fazer o que precisa ser feito também é muito importante, ok? Então, não percam mais tempo, entre lá no meu grupo de WhatsApp, estejam lá, daqui a pouco eu vou liberar, coloquem suas doenças lá, que eu vou dar uma frasezinha para vocês trabalharem no mínimo por 21 dias, tá bom? E vou dizer a causa lá também. Também acredito que vou responder a caixinha de perguntas. Mas lá no grupo VIP de WhatsApp vai ser mais completo. Que aí eu posso interagir e todas as mulheres que às vezes têm aquele sintoma também possam se identificar e já sabem, ok? Então é isso. Quero primeiro agradecer a presença de todas vocês nesta live. Para quem vai assistir depois também. Façam essa técnica sempre que precisarem. Ela é muito boa, tá? Ela acelera, ela ajuda a alterar o estado emocional e, consequentemente, vai baixar a ansiedade, a adrenalina e a depressão também. Porque vocês são capazes, nós somos capazes. Juntas, nós somos mais fortes. Tá certo? Então, eu espero vocês amanhã aqui neste mesmo horário. A gente se fala. Boa noite, bom feriado amanhã. Honre e respeite os seus ancestrais e tudo que veio antes de você, porque é o que te dá força e a tua base para você seguir hoje. Tá certo? Ó, beijo, beijo, beijo e até amanhã. Tchau, tchau.